vocês. Bem-vindo ao programa de saúde. E, como bem sabem, estamos no Outubro de Rosa e queremos fechar este Outubro de Rosa dando aquilo que é o segmento das patologias cancerígenas, em particular para o cancro do colo do útero, tanto como já abordamos no programa passado, falamos do cancro de mama. E é nessa sequência que gostávamos de fechar, fazendo aquilo que é, falando dos impactos psicossociais no diagnóstico dessas patologias, ou então no segmento de pacientes com esse diagnóstico de doenças cancerígenas. Sabemos muito bem quão impactantes são esses diagnósticos. E para juntos falarmos em torno dos impactos psicossociais, convidamos a doutora Karina Torres, ela que é psicóloga, e hoje junta-se a nós para trazer-nos um pouco mais sobre os impactos psicossociais, aquilo que tem sido o segmento, e vamos ter um dia de conversa e quero crer que iremos aprender muito. E como tradicional, o nosso convite já lançamos para dar o seu like, para comentar, fazer questões, ou então partilhar a sua experiência, e assim também partilhar este conteúdo com amigos e familiares, porque o propósito da GM é criar essa comunidade cada vez mais informada. Eu vou desde já saudar a doutora Karina, muito boa noite e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos ter este dia de conversa. Queria então dizer que fique à vontade e sinta-se mesmo no seu local de trabalho e quero saudar os nossos internautas, quero então apresentar-se e vamos à nossa conversa desta noite. Boa noite. Boa noite a todos. Chamo-me Karina Torres, sou psicóloga clínica, convidado de assistir este programa, que acredito que vai ser bastante interessante. Sem dúvida vai ser interessante, será melhor ainda interessante, porque estaremos a tratar de um assunto muito delicado, que é a psique, não é? A saúde emocional. Então, é nesta senda que eu gostava mesmo só para uma questão para introduzirmos este assunto, qual seria necessariamente, ou seja, o que é que se pode dizer com relação àquilo que é a saúde emocional face ao diagnóstico do cancro, visto que é uma doença, ou seja, são diagnósticos bastante sérios e afetam de forma muito profunda os pacientes. Que preocupação, que avaliação o setor clínico, ou seja, de saúde clínica nesse caso, a psicologia se preocupa com pacientes de tal, e como é que tem sido, numa perspectiva, a avaliação daquilo que tem sido a recepção deste diagnóstico para os pacientes, como, por exemplo, que são diagnosticados com cancro. Nós podemos começar mesmo por aí. Tá bem. Como toda a gente sabe, o Outubro Rosa é marcado pelo mês da conscientização da conscientização do cuidado, né, e prevenção do cancro da mama e também do cancro do colo do útero. Então, o surgimento desta doença como cancro da mama, cancro do colo do útero, traz consigo muitas mudanças na vida do indivíduo, né? Então, é essencial, né, é o importante, durante este procedimento, essa trajetória, né, do tratamento, diagnóstico, até a reabilitação, é importante o papel do psicólogo. Para o paciente ou a pessoa que estiver a vivenciar esta doença, saber reagir, né, a acompanhar no momento de reação, no momento de superação e naquele todo o processo de tratamento. Então, neste contexto, o diagnóstico e o tratamento do cancro do colo do útero, cancro da mama e outras doenças oncológicas, como aqui foram ditas, existem ou impactuam a estrutura emocional do paciente, né, ou das pessoas diagnosticadas, que nós aqui podemos dividir em alguns níveis. A nível da cognição, né, que é a nível do nosso pensar, digamos assim, numa linguagem um pouco mais fácil. Pacientes, no momento que são diagnosticados, eles podem ter sentimentos de inutilidade, sentimentos de desesperança, fraca visibilidade do futuro, não é? Porque eles veem como se a morte estivesse próxima. Então, preocupações em relação ao tratamento também, durante aquele procedimento. Há até pensamentos suicidas, né? A morte já deve estar próxima, não. Eu tenho cancro, então aqui é o final do mundo. Então, a nível emocional, né?
nós podemos encontrar pacientes que experienciam grande tristeza, pacientes que ficam bastante irritados, ficam instáveis, inseguros. Também temos a nível comportamental, aquilo que nós, como familiares, nós costumamos já verificar, né? Pacientes que, durante este procedimento, ficam muito isolados, preferem ficar sozinhos no seu canto, ser aquele paciente que tinha o hábito de fazer certas atividades, faz com bastante lentidão. E também chegam pacientes mesmo que chegam a fazer despedidas, né? E visitar o familiar distante, fazerem cartas de despedidas. Então, tem sido mais ou menos este o quadro que a gente tem acompanhado. A psicologia, quando é que ela começa a atuar, visto que este paciente, o processo para receber o diagnóstico, ele começa mesmo antes, quando ele é preparado para um exame, que ele sabe que este exame pode ser positivo e negativo, e se for positivo é um cancro. E onde é que começa a atuar a psicologia neste caso? Justamente no período em que a pessoa recebe o diagnóstico, né? Sabemos que receber este tipo de informação pode impactar bastante. Então, o acompanhamento psicológico começa justamente naquele momento que esta mulher, né, vai ter este diagnóstico. Então, sempre no âmbito clínico, pede-se a interconsulta com o psicólogo para se fazer este acompanhamento deste paciente, onde vai ser escutativa, né, mediante o tipo do cancro, o estadio do cancro da mama. Então, é ali onde começa o papel do psicólogo, né? Aliado com a família naquele momento. O que tem sido um pouco mais, o que tem sido complexo, ou seja, qual é o foco ao atuar a psicologia neste caso? Se é na questão da aceitação ou então na questão de segmento, porque eu percebo dois componentes quando alguém recebe um diagnóstico. A primeira questão é aceitar o resultado. Este pode ser um conflito com ela mesma face àquele resultado que lhe é fornecido. E a outra questão é uma longa jornada que é do próprio tratamento, o qual tem sido a maior resistência, a maior dificuldade dos pacientes assim que a psicologia começa a intervir. Ok. Dizer que cada paciente ou cada pessoa nós tratamos de maneira singular. Então, dizer que existe uma fase específica que tem tido mais dificuldades depende de paciente para paciente, né? Então, há pacientes que durante o processo do diagnóstico, né, durante os primeiro contato, né, com esta doença, né, o primeiro contato no tratamento, têm enfrentado diversas dificuldades. Como bem disse, a negação, né? Irritabilidade. Então, o psicólogo, nesta fase, tem como objetivo, né? Dar este acompanhamento através da psicoeducação, né? Em que consiste em deixar o paciente a saber mais em relação à sua doença, né? Quer dizer, ela já vai ter um prognóstico, mas nós aqui fazemos este acompanhamento, qual vai ser a adaptação durante este período, como é que ensinamos como o paciente pode gerir as suas emoções para estar estável emocionalmente durante este tratamento. E durante a fase do tratamento, né? Tem tido algumas alterações, né, durante este procedimento, dependendo do tipo do cancro, né, cirurgia, quimioterapia ou radioterapia, tem alguns efeitos, né? Estes efeitos podem ser queda de cabelo, né, emagrecimento, fraqueza muscular, dependência dos seus cuidadores, amputação de algum membro, né? E estes órgãos, né, estamos a falar da mama, do colo, do útero, não o útero nesse caso, são órgãos associados à feminilidade, associados à sexualidade e também à maternidade. E muitas das vezes acaba
a mulher acaba perdendo a autoestima durante este procedimento de tratamento. Então, o psicólogo, nesta fase, ele vem para ajudar a melhorar a qualidade de vida, né, nesta nova situação que está, né? Então, juntamente com a família, para arranjar estratégias de adaptação neste período de tratamento e reabilitação do paciente. É importante trazer um conceito mais amplo, um conceito numa linguagem mais simples. O que seria realmente um acompanhamento psicológico para pacientes com estas patologias ou com este diagnóstico? E como é que realmente acontecem essas sessões no processo da atuação da psicologia clínica? Okay. Como eu tinha dito, né, desde o momento que a paciente recebe este diagnóstico, né, solicita-se desde já, daquele momento, o psicólogo para fazer o acompanhamento. Então, as sessões são feitas, dependendo do caso, quinzenalmente, né? No momento que a paciente for a vir a fazer a consulta clínica, né? Ela vem e recebe o acompanhamento psicológico. E o objetivo deste acompanhamento é, como já tinha dito, fazer uma educação para esta saúde a princípio, e depois, com base ao quadro que a paciente for apresentar, o quadro psicológico, né, dependendo daquilo que ela for apresentar, se apresenta uma depressão, sentimentos intrusivos em relação à morte, sonhos em relação à morte, falta de esperança. Então, dependendo deste quadro que a paciente for apresentar, existem técnicas psicológicas que nós fazemos, né, ou fazemos juntamente com a paciente e envolvendo a família, porque afinal de contas a família ou esta pessoa que vive com a paciente neste processo de tratamento é que está mais próxima, né? Então, usamos a psicoterapias como a reestruturação cognitiva, né, para mudar esta forma de pensar, caso a pessoa apresente algum pensamento intrusivo, mal adaptativo, né, pensamentos que não ajudam neste tratamento. Tudo aquilo que fere ou altera o nosso corpo, fere a nossa estrutura emocional e vice-versa. Então, este acompanhamento visa aumentar a capacidade de criar uma resistência imunológica contra estas células cancerígenas e também fortalecendo os recursos internos para a pessoa continuar a enfrentar esta doença, queira no diagnóstico, no tratamento da doença. A doutora tocou num aspecto muito importante, que é a questão da família. É um paciente que vem de uma família ou de um círculo social, não é? Qual seria uma intervenção à altura, o envolvimento deste círculo social, ou então da família, face a um paciente com este diagnóstico ou neste acompanhamento? O que a família deve fazer, até onde pode intervir, até onde pode dar o seu suporte para que o processo, não é, deste acompanhamento possa ser efetivo nesse caso? A princípio, a família é de grande ajuda neste acompanhamento, porque ajuda na adaptação do paciente, né? Muitas das vezes recebemos os pacientes, né? Quem não tem suporte, né? Eles ficam mais deprimidos. Então, o acompanhamento da família é justamente para também participarem nessas sessões, para terem noção de como o paciente poderá sentir-se, né? Como o paciente poderá necessitar deste apoio, né? Para conversar, para ajudar nas atividades. Muitas das vezes as mulheres que sofrem cirurgia do câncer da mama, elas têm algumas limitações, né, de movimento, então a família também deve estar a par disto, né? Estar ali para explicar ou ajudar nas atividades que ela não consegue fazer, ajudar ela a sentir-se melhor e melhorar a qualidade de vida enquanto ela estiver a passar por este procedimento. Então, o acompanhamento da família também é importante, porque também a família acaba sofrendo,
né, com esta doença. Se o marido tiver a sua esposa nessa situação, acredito que tenha a maioria tem filhos, né? Então, durante este período também precisam se readaptar, né? Então, pode ser um choque para este homem que está com a sua esposa com cancro e vai passar a assumir certas responsabilidades que antes talvez não assumia. Então, é um leque de coisas que vão acontecendo durante este processo que em algum momento, sim, os cuidadores familiares acabam entrando nas sessões, até mesmo como os nossos próprios pacientes, né? Acabamos tendo 2 pacientes. Certo. Quanto tempo é suposto uma sessão ou então um segmento durar para um paciente? As sessões, né, começa desde o diagnóstico, tratamento e reabilitação. Então, a paciente, dependendo do seu cancro, o tipo de cancro, a localização, o procedimento terapêutico clínico, ela, durante este período, também vai passar pelo procedimento ou avaliação psicológica ou acompanhamento psicológico. Então, uma sessão um dia tem em média 45 minutos e o período das sessões depende da necessidade do paciente, né? Então, elas, até depois do tratamento ela sair bem, né? Depois de fazer todo o procedimento clínico, pacientes que necessitam de uma reabilitação depois deste pós-câncer da mama, pós-câncer depois da cirurgia, então elas continuam até que sejam minimamente estáveis emocionalmente. Mas também deixar que no cancro do colo do útero, há situações em que o cancro alastrou-se por certas partes do corpo, né? Nesta fase, o acompanhamento é mais paliativo, né? Então, nós avaliamos a escala da dor, fazemos o acompanhamento desta mulher nesta fase, até que normalmente costumamos já fazer um grupo de apoio, né? Porque elas passam por uma dor muito intensa e não podem tirar este cancro, né? Tem já limitações para poder se remover o útero. Então, nós fazemos um acompanhamento em grupo, no qual damos o nosso suporte emocional durante o processo de medicação, durante aquele acolhimento das suas aflições enquanto estiverem a sentir esta dor. Bem, havendo uma necessidade, se tratando de um diagnóstico que pode, de alguma forma, impactar a vida do paciente, ou da paciente neste caso em particular, gostávamos de saber quais seriam as consequências, as complicações que podem a uma paciente que não teve a oportunidade deste acompanhamento quando necessário, ou seja, por alguma razão ela não pode ter o acompanhamento psicossocial a quando do recebimento daquilo que é o seu diagnóstico, mesmo no período de tratamento. Em suma, queremos saber o que pode acontecer, que complicações, que consequências podem vir para uma paciente que não teve o segmento psicossocial. Ok. Está bem. Estes casos de muitas mulheres diagnosticadas com câncer do colo do útero, da mama, infelizmente tem acontecido casos em que as mulheres não conseguem fazer o segmento clínico, também como o segmento psicológico, por diversos fatores, né? Falta de condição financeira, muitas das vezes são mulheres que precisam de um acompanhamento no hospital, né? De referência, né? Um hospital grande e vem de, por exemplo, de distritos ou localidades, que às vezes não têm essa condição de ter este acompanhamento, ou por também não ter esta oportunidade, né? De fazer o acompanhamento psicológico, mas existem sim muitas consequências, como eu tinha dito, por não ter este acompanhamento enquanto estiver a apresentar um quadro depressivo, pode levar mesmo ao suicídio, né? Ela, por exemplo, uma mãe, uma idosa, pode pensar assim, né? Por que estou a fazer sofrer tanto a minha família? Porque eu sou tão inútil, então por que eu não
não me mato, por que que eu não durmo no acordo de vez? Então, normalmente costumam usar o pesticida, as cordas, com o intuito de tirar a sua própria vida e de fazer um alívio ao seu familiar. Outras mulheres também acabam perdendo os seus lares, né? Por terem, por exemplo, o seu seio, né? Seu seio retirado, acabam tendo baixa autoestima. E se o familiar também não tiver este acompanhamento, não saber por que isto aconteceu, pode pensar, não podes dar de mamar o teu filho, o nosso filho, então eu acho melhor deixar já a casa, então elas acabam perdendo o lar, acabam perdendo este aconchego até os seus próprios filhos, né? Então, existe sim uma necessidade de acompanhamento para que estas coisas não aconteçam, né? E que elas tenham uma qualidade de vida melhor enquanto estiverem a padecer por o cancro. Certo. E que programas, que políticas o nosso sistema de saúde, nesse caso, dispõe para poder dar seguimento a mulheres que provavelmente não têm esta oportunidade, ou então uma forma de tornar estes programas mais inclusivos, essa oportunidade mais inclusiva e mais extensiva e chega a esses locais em que provavelmente se torna difícil e complicado para que esta mulher possa ter este acompanhamento. Que programas, que políticas o nosso sistema de saúde dispõe para fazer face a esse grande desafio? Um dos programas que está disponível é o programa do acompanhamento da dor, né? Existem consultas da dor, né? Para pacientes que estão a padecer por um cancro, e tem lá ativistas na comunidade que têm acesso, né, a estas famílias, né, tem um cadastro, acesso a esta família, fazem visitas regulares a estas mulheres para que recebam um conforto durante este acompanhamento. Fora este programa de consulta da dor, dentro do hospital também tem grupos de apoio, né? Sempre conciliamos as consultas clínicas e psicológicas de modo que a paciente não tenha um desgaste ou não sofra tantos efeitos financeiros para vir à consulta. Então, conciliamos a consulta clínica, a consulta psicológica no mesmo dia. Então, ela vem, faz a consulta e regressa, justamente para evitar que ela tenha tanto desfalque financeiro durante este período, porque vai necessitar, porque são diversas visitas à unidade sanitária. E também tem grupos de apoio na comunidade. Certo. Apesar desses meios, desses programas, desses mecanismos todos, que desafios o setor, em particular da psicologia clínica, enfrenta e qual é a meta, onde gostava de chegar, onde gostava de chegar ao ponto de sentir missão cumprida para aquilo que é as suas intervenções, em particular para pacientes com cancro do útero e de mama. Ok. Os desafios são grandes, né? Porque a área da psicologia ainda é muito estigmatizada, né? Então, um dos desafios é estigma em relação às doenças oncológicas. Muitas das vezes o câncer da mama, o câncer do útero ou toda a doença oncológica é vista como uma sentença de morte. Então, se é vista como uma sentença de morte, muitos dos pacientes perguntam, mas doutora, por que eu estou a vir aqui à consulta de psicologia se eu vou morrer, né? Então, ainda temos um grande desafio em desmitificar ou separar o cancro e a morte. Então, este estigma é uma questão que nós ainda estamos a lutar e temos enfrentado bastante. A questão financeira, como tinha dito antes, muitos pacientes não têm essa possibilidade de ir à unidade sanitária, então acabam ficando em casa, sofrendo, né, esta dor do tratamento, ou mesmo não acompanham o tratamento porque não têm a possibilidade.
Também a questão cultural, né? Porque estas doenças também podem ser vistas como doenças espirituais, doenças malignas, então acabam não aproximando a unidade sanitária. E agora, como estamos na época estamos com a Covid, né? Muitos pacientes têm medo, né, de aproximar a unidade sanitária para fazer o rastreio. Então, o cancro acaba levando-se, um cancro, né, acaba se alastrando, enquanto a mulher tenta chegar à unidade sanitária, tenta uma época melhor para fazer o seu rastreio quando não consegue, né, o cancro da mama, neste caso, mas também tem o cancro do útero que precisa do acompanhamento de um profissional. Então, acabam adiando, né, justamente por causa da pandemia. Certo. Eu gostava mesmo, estamos a caminhar para a reta final desta conversa e gostava de repisar o nosso convite aos nossos internautas. Um nosso muito obrigado por estarem deste lado. E gostávamos também que partilhassem este conteúdo com amigos e familiares, que comentassem, deixassem ficar vossas questões. Assim, a doutora Karina, assim que possível, irá responder às vossas inquietações e irá, de alguma forma, prestar atenção e dar seguimento a essas inquietações. Para ti que tem uma história similar ou então uma experiência, por que não usar dos nossos espaços, usar e abusar, para de forma a partilhar aquilo que tem sido a sua experiência e assim encorajar as outras mulheres que estão a passar por esses mesmos desafios. E eu quero neste momento também pedir para que possam dar o like e vamos juntos cooperar de forma a difundir essa informação, porque ela é extremamente importante, porque vida de mulheres estão em jogo, e tem mulheres que nesse momento estão nesta guerra, nesta batalha, então é importante que elas sintam-se amparadas no seu todo. E, doutora, nós gostávamos que a doutora partilhasse aqui uma mensagem, uma dica, aquilo que tiver uma mensagem para a nossa sociedade, para os nossos internautas, em particular para as mulheres que nesse momento encontram-se lutando com este mal. O que a doutora tem a dizer? Que apelo gostava de fazer neste momento? Como toda a gente sabe, o mês de Outubro Rosa é o mês da consciencialização, do cuidado e prevenção do cancro da mama, o cancro do útero. Então, também chama-se atenção, né, neste período, também fazer-se face à relação entre este tratamento e as perturbações mentais. Então, toda aquela mulher que está a passar por esta situação pode sim pedir a consulta de saúde mental sempre que estiver neste acompanhamento, caso necessitar, e também caso não, né? Se a mulher tem dúvidas se não devo fazer o exame por algum receio, um medo, também pode se aproximar para receber um aconselhamento e orientação. E assim nós queremos agradecer a doutora por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Muito obrigado. Esse foi um prazer ter neste momento de conversa. Obrigado por partilhar o seu saber e nós queremos acreditar que assim contribuímos muito e fortificamos as mulheres que estão nesta luta. E com o nosso compromisso e gostávamos já de firmar esta parceria com a doutora Karina, assim que possível, tudo o que tiver para os nossos pacientes, aquilo que forem mensagens sobre saúde, a GM está aberta para poder acolher toda a mensagem, partilhar o Mais Saúde. Esse é o espaço ideal em que nós marcamos encontro com os nossos internautas para partilharmos assuntos relacionados à saúde. E nós agradecemos muito pela disponibilidade, doutora Karina, e desejamos sucesso naquilo que é o exercício das suas atividades e que tudo decorra bem, a família também. E muito obrigado mesmo e boa noite, doutora. Obrigada, boa noite a todos. E assim, caro internauta, mais uma vez, nosso muito obrigado por ter estado conosco. Nós vamos agora nos dispersar, com promessa de voltar no próximo programa de Mais Saúde. E até lá, sabes muito bem, cuida da sua saúde e fique bem. Boa noite.